Ela entrou pela porta da emergência como quem atravessava uma sentença, sem pedir permissão, com as roupas gastas ainda marcadas pela chuva da noite, o casaco surrado preso ao corpo, o olhar de quem carrega uma verdade a ponto de explodir. As luzes brancas do corredor refletiram no rosto de Amélia, e por um instante ninguém a reconheceu. Alguns chamaram de desleixo, outros já haviam visto a etiqueta nos jornais, a curandeira da praça. Mas ali, naquele corredor de hospital de luxo, ela era apenas uma mulher que olhava para a porta da sala 7 como se fosse a única coisa que lhe restava. O som do monitor cardíaco atravessava a atenção. Bip, bip, bip. Rafael segurava o braço do filho com força de quem tenta impedir que o mundo se desfaça. O empresário, sempre com as mãos limpas de quem nunca precisou sujar os sapatos, tinha as unhas cravadas no paletó do jovem. Henrique, 20 anos, pele translúcida pela falta de sono e pela febre, apertava o olhar para o pai. Depois desviava para a porta pela qual os médicos haviam levado o último prognóstico. Do lado, Dalva caminhava com passos medidos, aquele tipo de elegância que serve para exibir controle. O nome que aparecia nas notas fiscais, nas decisões e nas viagens, que surgia nos tabloides. Esposa, administradora, mulher que fala pouco e assina muito. Quando Amélia entrou, a sala parecia dar um passo para trás. A segurança formou um semicírculo automático, como se existisse uma coreografia ensaiada para afastar qualquer coisa que não fosse conveniência. Um médico que vinha do bloco cirúrgico ergueu as mãos, entrepôs o corpo. Senhora, este é um setor restrito, não pode entrar. A voz era firme, mas o som do monitor insistia em ocupar a cena, lembrando a todos o que estava em jogo. Ele vai morrer, disse Amélia, com uma calma que fatiava o corredor. Era a frase mais curta e ao mesmo tempo a mais pesada que podia ser dita ali. Henrique, ouvindo, virou o rosto. Seus olhos encontraram os dela. Havia reconhecimento, como se uma memória antiga tivesse sido chamada de volta de repente. Não por aparência. Amélia não era a médica de jaleco branco dos registros oficiais. Ela era a mulher das praças, das entrevistas onde a imprensa a havia apelidado de curandeira. Mas o reconhecimento estava no modo como ela se inclinou para o garoto, na firmeza com que pronunciou o diagnóstico com palavras simples, humanas, sem o peso de termos que pudessem afastar quem ouvia. A reação foi imediata. Vozes subiram em uníssono, ordem, incredulidade, medo. Dalva sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, tirou do bolso a pasta de couro com os contratos e disse com a lenta frieza de quem controla o risco. Não há tempo para aventuras. Ele tem uma equipe. Assinamos todos os papéis. Amélia não disse nada por um segundo. Então, num gesto que fez o couro ranger, arremessou uma pasta velha no centro do corredor. Livros começaram a cair. Papéis voaram como se o próprio tempo tivesse decidido mostrar o que estava escondido. Quando a pasta se abriu, não havia símbolos místicos nem promessas com letras garrafais. Havia diplomas amarelados, carimbos de hospitais, fotos de um tempo em que sua bata branca se dobrava sobre braços jovens e mãos seguras. Havia, enrolado, um fio de cabelo preso a uma fotografia. Henrique pequeno, em um berço que lembrava nada da casa onde crescera. E havia algo mais. Um pequeno gravador, uma ponta prateada e um cartão com anotações que traziam nomes e datas. Os seguranças avançaram. Um dos médicos prendeu a pasta entre as mãos e, com a mesma pressa com que tenta conter uma hemorragia, empurrou Amélia para fora. Ela não resistiu. De fora do corredor sua voz ecoou. Me deixem entrar e me escutem. Ele vai morrer se vocês o deixarem esperar. Dentro da sala 7, a conversa virou um tribunal em miniatura. Rafael ouviu e sua resistência, aquela de homem que sempre soubera pilotar resultados, começou a vacilar. No rosto do filho, a febre pintava cenas de abandono e dor. E, acima de tudo, havia naquele olhar uma súplica simples. Confie em quem sabe salvá-lo. Pouco depois, quando os advogados abriram gavetas cheias de papéis e empurraram até onde podiam a balança do risco, um jovem enfermeiro entrou com a prancheta. O médico-chefe olhou os exames, mordeu a língua e disse a palavra que apagou conversas formais. Risco de ruptura. Em linguagem leiga, se não intervirem rápido, o quadro pode desandar de forma irreversível. O nome do procedimento não precisava ser pronunciado para que a sala soubesse do precipício. Minutos, talvez, separavam Henrique de algo muito sério. Foi então que Henrique, já sem forças para lutar contra a febre, alcançou a mão do pai e falou com clareza afetada pelo fio de voz.
Pai, deixa ela entrar. Ela sabe. A câmera narrativa que acompanha esses instantes, na cabeça de quem observa, no crepitar das botas dos seguranças, no tilintar das canetas, guardou a ficha de um homem chamado Rafael, enquanto ele pesava a reputação contra a urgência. Rafael tinha medo do quê? De um resultado ruim que queimaria seu nome? De uma emergência que traria à tona imagens de escândalo nos jornais? Dalva, ao lado, puxou a pasta de contratos com a mão como quem segura a lei. Ali estava o tal documento que personificava a segurança, um termo de responsabilidade, a isenção de culpa, a linha que transformava um risco em papel em excludente de responsabilidade. Amélia, vendo aquilo, sentiu algo quebrar por dentro. Não era só o desespero de quem chora por um paciente, era a repetição de uma história inteira, a perda, a traição, a mentira escrita por outras mãos. E naquele momento, cada palavra que havia no gravador esquecido na pasta era também uma súplica por justiça. Não a justiça de tribunal, ainda que essa viesse depois, mas a justiça mínima, que o jovem fosse salvo. Não só a segurança do hospital, mas a imprensa já desenhava a cena nas linhas matinais das redes. Telefones tremiam, hashtags surgiam. A curandeira era a manchete que o algoritmo adorava cuspir para quem buscava enorme drama e pouca paciência. O rótulo, que havia começado nas praças como escárnio, agora brincava com a vida daquele corredor. Amélia sabia que as palavras do júri público sempre fazem menos sentido do que documentos oficiais, por isso deixou que seus papéis falassem primeiro. Eu não peço, disse ela, e seu timbre foi ácido como remédio amargo. Eu suplico. Ele é meu paciente. A frase fez um nó na garganta de todos. Não era preciso explicar o que meu paciente significava. Era um território que não poderia ser invadido por documentação, por contratos assinados com pressa e medo. Era um vínculo forjado em uma praça, em um banco, entre duas pessoas que se viram quando ninguém mais lhes olhava. Foi aí que o médico-chefe, depois de 1 minuto que pareceu 1 hora, tomou uma decisão que mudaria o curso das próximas horas. Olhou para Rafael, para Dalva e para o jovem Henrique. Olhou também para o arquivo ao chão, para o gravador, para os diplomas. Sabia o que significava ter um clínico experiente ao lado numa situação de risco. Sabia também o que o hospital poderia perder em uma controvérsia que só interessava aos olhos que vendem jornais. Havia um risco calculado. Permitir que alguém sem credenciais atuasse era abrir portas para processos, para investigações, para uma bagunça legal que poderia arrastar todos para fora de trás das luzes que protegiam aquele lugar. Mas havia também a vida de um filho batendo contra os minutos. Rafael fechou os olhos como se orasse. Em sua cabeça, revisitou cenas de controle e de poder. Diante dele, a única coisa imune a todo o seu dinheiro era a fragilidade humana acontecendo ao lado de seu filho. Ele respirou fundo e falou: "Se ela fizer isso, terá de assinar, e iremos atrás de tudo o que for necessário", disse, e sua voz não escondia o medo. Ele precisava acreditar que podia controlar a consequência. Dalva sorriu com algo que tinha mais a ver com sobrevivência do que com piedade. O documento foi colocado à frente de Amélia. A letra miúda saltava como uma janela que se fecha. Isenção de responsabilidade, reconhecimento de risco, renúncia a reparos futuros. Assinar significava admitir no olhar da lei que se houve erro, não haveria recurso. Amélia, que havia perdido tudo por decisões alheias, por assinaturas falsificadas, por provas plantadas, sentiu novamente o peso do papel. "Eu não assino nada", disse ela, com a mesma voz que salvaria ou condenaria. Henrique puxou o casaco do pai. Falou de novo, mais forte dessa vez. "Pai, por favor, eu confio nela. Ela me tirou da chuva, ela me deu comida, ela me escutou. Eu preciso dela aqui." A gratidão em seus olhos e a brandura de quem ainda acredita no que não está nas estatísticas foram suficientes. Rafael assentiu, não porque sabia exatamente o que aquilo significava, mas porque num segundo escolheu a vida do filho sobre a contabilidade do medo. A caneta tremeu nas mãos de Amélia quando ela aceitou o papel, não por pânico, por reconhecimento, não por coação, por escolha. Começaram as preparações com pressa cerimonial. A equipe cirúrgica passou a tratar Amélia como um corpo estranho que precisa ser limpo antes de entrar. A produção de protocolos custava tempo, e tempo era justamente o que não havia.
Eles lavaram as mãos, passaram tecido esterilizado, criaram a zona correta e forçaram a normalidade onde antes havia só impossibilidade. Amélia foi levada ao vestiário de serviço, recebeu um jaleco emprestado, um crachá que não lhe pertencia e os olhares continuaram a incidir sobre ela como lâmpadas que queriam provar fragilidade. O gravador, ainda oculto no bolso da pasta, vibrava como um coração privado de alguém que tenta falar. Nela havia vozes antigas, uma gravação que confirmava o que o papel mostrava, mas em tom humano, não jurídico. Havia uma gravação que, se ouvida, desmontaria a farsa que transformara a história de Amélia em um escárnio público. Mas aquilo seria decisivo apenas mais tarde, e por ora a sala 7 estava em movimento. Portas fechando, respiradores ajustando, rostos ficando pálidos sobre as luzes. Enquanto a equipe arrumava mesas e instrumentos, Amélia olhou para o rosto de Henrique. Havia febre, claro, mas também uma paz maltratada. Ele lhe deu um sorriso fraco, como quem pede desculpas por colocar alguém no olho do furacão por confiar demais. Na cabeça dela vieram imagens de outro tempo, seu próprio filho em berço, a sala cheia de médicos confessando erros impossíveis, a carta assinada por Raul e Dalva, as provas forjadas que derrubaram sua licença, as rodas de risos que a transformaram em curandeira. A lembrança do menino que perdera numa noite de vento foi um corte que ainda sangrava. E ali, naquele corredor branco, o círculo parecia se fechar num lugar que não era só sobre ganhar reputação de volta, mas de devolver para si mesma uma parte inacreditável, a capacidade de tocar mão que pulsa e dizer que estará bem. No vestiário, a enfermeira-chefe, uma mulher de idade com o cansaço esculpido no rosto, fez a única pergunta que realmente importa numa sala como aquela. Você tem certeza que quer isso? Amélia respondeu com a mesma simplicidade com que sempre levara sua prática. Não é sobre eu querer, é sobre salvar uma vida. Ao entrar na sala de cirurgia, o ar parecia mais denso. Luzes cirúrgicas cortavam como pás de claridade e o relógio na parede marcava passos tão altos que pareciam agressivos. A equipe olhava para Amélia como uma mistura que tinha fé e incredulidade calcadas num protocolo. Era possível que alguém sem credenciais, mas com habilidade, pudesse fazer a diferença? A resposta seria conhecida apenas dali a pouco, e ninguém ali se sentia confortável em ser a testemunha de um milagre. Eis o problema, pensaram alguns, porque se funcionasse, as manchetes mudariam. Se falhasse, a imprensa teria mais material para escárnio. Dalva observava tudo por uma fresta da porta e trazia consigo uma bolsa de documentos que cheirava a papel recém-impresso. Entre eles havia um contrato de doação que, em caso de morte de Henrique, deixaria todo o império nas mãos dela. Raul permanecia ao lado como um espectro, os olhos baixos, uma sombra de cumplicidade que não precisava ser explicada. A roda da traição fora montada anos antes, com promessas e ameaças. Amélia lembrava-se de noites em que tentara consertar relações que tinham partido para o lucro. Lembrava-se também do dia em que o hospital a demitiu, com uma nota seca e assinada por mãos que ela acreditara serem amigas. A queda social que veio depois não foi só econômica, foi o encolhimento de quem se torna invisível para quem precisa de sua empatia. Na mesa, Henrique foi sedado com delicadeza. A voz de Amélia, que antes soara fisme no corredor, agora baixou quase a um sussurro. Fico com você. Ele apertou a mão que colocaram em seu antebraço como se fosse o gesto mais natural do mundo, e ninguém, naquele momento, poderia calcular a quantidade de histórias que se entrelaçavam naquela sala. A do homem que fazia fortuna e que tinha que ceder, a da mulher que fora reduzida a rótulos e que agora tinha de provar algo que não cabia só num tribunal, a do jovem entre eles que, por um fio de vida, pedia confiança. Quando o sangue da noite chegou à janela do hospital, a cidade lá fora continuava seu pulso indiferente. Carros, buzinas, telefones noticiando, hashtags subindo. Mas dentro da sala 7, as luzes cirúrgicas eram uma aurora localizada. O tempo para de ser apenas um conceito e vira uma sequência de ações. Respiração do anestesista, contagem de instrumentos, a calmaria antes do ato. Era possível ouvir,
por baixo de tudo, o som abafado da presença pública que transformara uma mulher de jaleco em curandeira. Agora, o que se esperava dela, de verdade, era algo que nenhum médico fora capaz de ver. Não uma técnica secreta, não um poder místico, mas um conjunto de provas vivas, habilidades afiadas pelo sofrimento e por uma vida inteira aprendendo com erros. Quando o primeiro corte foi anunciado, ninguém entrou em delírio. O médico, ao lado de Amélia, pediu calma. Ela fechou os olhos por um segundo, não para rezar, mas para desenhar na mente uma sala antiga onde ensinara alunos com paciência. Lembrou pegadas de lama em enfermarias, o riso de crianças curadas de pequenas febres, a promissora sensação de ter comunidade e trabalho. Lembrou também do dia em que lhe tiraram tudo, as provas fabricadas, a assinatura de Raul em uma ata que não existira, o peso de testemunhos comprados, a acusação pública. O que a transformara em curandeira fora o vitupério e a miséria que lhe sobraram. E, ironicamente, aquilo que a imprensa pintara como misticismo era na realidade o nome do seu conhecimento despojado de aparelhos e patrocínios. Lembre-se, disse o médico responsável, baixo, quase um pedido. Nada de improviso onde não é permitido. Se fizermos algo fora do protocolo, que fique documentalizado. Precisamos proteger também quem salvar. Amélia assentiu, não por medo do processo, mas por compreensão. Salvar um corpo é também responsabilizar-se por tudo o que acontece depois. Entre as luzes e a frieza dos instrumentos, a narrativa da mão invisível se transformava em compromisso público. Se aquilo funcionasse, haveria contas a pagar e explicações legais. Se não, haveria um novo livro de desgraças. No corredor fora daquela esfera clínica, o mundo seguia à espera de uma matéria que viraria manchete. Do lado de fora da porta, alguém deixou a câmera ligada. O gravador que estivera na pasta agora jazia no bolso da enfermeira que o trouxera sem querer. Ninguém ainda sabia da gravação que poderia desmontar décadas de manipulação. O jornalismo, sempre faminto por golpes dramáticos, já preparava entradas. O tribunal sonhava com evidências. A sensação no hospital era de estar no limiar entre duas histórias. Uma que começava a ser escrita com sangue, suor e decisões. E outra que ainda estava por vir, com salas de audiência, perícias e páginas amareladas que confirmariam o que Amélia afirmava. Quando a anestesia subiu e o jovem Henrique foi levado à beira de um sono profundo, a porta da sala 7 ficou semi-aberta por dentro. Do outro lado, Dalva deixou escapar um sorriso curto, enquanto Raul recuava. Rafael, branco de tensão, encostou na parede e fechou os olhos como se tentasse apertar o tempo num comprimido. Amélia respirou fundo, limpou a mão e se postou. Por um instante, foi só técnica e memória. Por um instante, era a mulher que sabia o peso da vida colado ao pulso. E então, quando as luzes cortaram e o relógio fez um som que parecia mais alto do que devia, alguém bateu na porta de vidro do corredor. Uma enfermeira abriu só o suficiente para que um homem em traje social empurrasse a cabeça para dentro. Um repórter. Seu olhar buscava o furo. Ele foi empurrado para trás pelos seguranças, mas sua presença deixou no corredor um pulso novo, o de uma história que estava sendo filmada para consumo público. Ninguém ali, exceto os que tinham cadeira na ciência e no medo, poderia prever o que viria a seguir. As máquinas continuaram a marcar o tempo. As máscaras cobriram rostos. E a sala, debaixo da luz, guardou algo que nenhum médico havia visto antes. Não poderes, não milagres, mas uma precisão adquirida na adversidade, e um motivo que vinha de longe. A mesma razão pela qual uma mulher sem casa agora arriscava sua pele por um jovem que talvez fosse muito mais do que apenas um paciente. Lá fora, a cidade respirou por um segundo, à espera da primeira manchete. Lá dentro, a cirurgia começou. Se a porta se fechou, as consequências já rolavam pelo corredor. Papéis voando, gravador esquecido, contratos em prateleiras. E no bolso da bata emprestada de Amélia, uma folha silenciosa trazia nomes e datas que, mais adiante, fariam tremer paredes. Se essa história está prendendo sua atenção, inscreva-se e curta. Fica comigo até o final. Quando as portas se fecharam e a sala 7 se reduziu ao som das máquinas, cada gesto ganhou peso de juramento.
O anestesista trabalhou com a calma mecânica de quem já viu a vida oscilar entre a respiração e o nada. Os assistentes moveram-se com uma coreografia ensaiada. O médico-chefe permaneceu junto à mesa, vigilante, com as mãos sobrepostas como quem segura uma balança invisível. Amélia sentiu a luz sobre o rosto como uma lâmina quente, e por um instante voltou a ser apenas aquilo que sempre fora quando o coração do outro dependia de sua decisão. Uma profissional que aprendeu a ler sinais onde quem não sabia ver via apenas medo. Não havia espetáculo, havia técnica, memória e uma urgência que não se explica. Ela trabalhou com precisão contida. Não havia necessidade de palavras altas, apenas de olhar e de mãos que lembravam uma antiga sinfonia. Em sua cabeça, as imagens vinham em flashes. Uma sala de aula onde ensinara jovens a escutar o corpo. A noite em que perdera o próprio filho e a sensação cortante de abandono quando descobriram as provas falsas. Cada lembrança era um mapa de feridas, que naquele instante se transformava em trilha para salvar outro peito. Quando um problema inesperado surgiu, uma complicação que não foi anunciada em linguagem técnica, apenas sentida como uma resistência, a equipe reagiu em bloco. O médico-chefe propôs uma manobra que alterou o curso da operação por alguns longos minutos. Amélia seguiu, adaptando seus gestos ao ritmo dos outros, e a sala inteira se moveu como se fosse respiração única. Fora, no corredor, a multidão que se formara cada vez mais cedo lutava por fragmentos de informação. Alguns funcionários do hospital tentavam controlar olhares e celulares. Repórteres cochichavam sobre a história que naquela noite alimentava a cidade. Os seguranças vigiavam a porta como vigiam caixas fortes. Dalva havia desaparecido para uma sala de espera privada, onde remetia mensagens e buscava aliados. Raul estava num canto, pálido, recebendo ligações que deviam ser ordens e desculpas. Rafael, trêmulo, não se movia de perto da mala, onde guardara sempre a aparência inabalável. Agora ele não sabia se pedia desculpas ou pedia clemência. Dentro, quando o ápice da tensão passou e as máquinas foram recalibradas para sinais melhores, houve um momento de silêncio que não era ausência de som, mas presença de alívio. O monitor que havia martelado inquietude agora reduziu seu ritmo. O corpo do jovem se estabilizava, como quem volta a conectar fios soltos. A anestesia retirou-se devagar, e por fim o médico-chefe falou baixo, mas com uma solenidade que enchia a sala. Está fora de risco imediato. Precisará de observação. Mas, vamos dizer que venceu um momento crítico. A palavra sobrevivente não foi dita, mas pairou no ar como fumaça que se dissolve. Lá fora alguém gritou um alívio contido. Dentro, os olhos de Henrique, semiabertos, procuraram dois rostos, o do pai e o da mulher que havia entrado na noite como um relâmpago. Quando os olharam, tudo que Henrique conseguiu foi sorrir, pequeno, frágil e cheio de gratidão. Rafael apoiou a cabeça na parede e deixou sair um som que parecia uma confissão às paredes. Foi então que a verdadeira tempestade começou. Na pressa para ajeitar o pós-operatório, ninguém notara inicialmente a enfermeira que, ao recolher os papéis jogados pela pasta de Amélia, encontrara o pequeno gravador. Ela não era alguém que se curvava facilmente a manchetes. Era uma profissional que vira a vida de perto e sabia distinguir um grito de socorro de um espetáculo. Colocou o equipamento no bolso da bata por impulso, pensando em entregá-lo à chefia mais tarde. Mas o calor do momento, o alívio, as fotos sacadas por celulares, a análise do risco, fez com que o gravador se tornasse chama que não devia apagar. Na sala de espera, Rafael recebeu a notícia como um bilhete que precisava ser rasgado. Tinha agradecimentos a fazer, cálculos a retomar, reputações a proteger. Dalva, por sua vez, tinha outros números na cabeça, cláusulas, assinaturas e um contrato que para ela era mais verdadeiro do que qualquer emoção. Mas Henrique, em seu leito, mexendo uma palha entre os dedos, repetiu o gesto que a cada minuto tornava-se mais firme. Olhou para o pai e, com voz ainda trêmula, ele disse: "Pai, por favor, ela está comigo. Não a deixem ir." Rafael, ao ver a expressão do filho, não queimou mais a folha de decisões. Pediu que trouxessem a mulher para a sala de recuperação. Amélia, cansada e ainda com o jaleco improvisado, entrou e recebeu o sorriso pálido daquele que vira o rosto dela no banco da praça. Ela segurou a mão de Henrique
E naquele contato, algo mais antigo do que memórias médicas pareceu acender. Algo que o tempo havia enterrado, mas que nunca perdera sua força. Na mesa lateral, a enfermeira que achara o gravador hesitou. O objeto era pequeno, de uma época em que a clandestinidade usava aparelhos discretos. Ela lembrou-se no instante das histórias que ouvira anos antes. Murmúrios sobre um boato que derrubara uma médica, sobre papéis forjados e promessas. Com uma mistura de cautela e curiosidade, ela apertou o play no gravador. A voz que saiu do alto-falante era antiga, arrastada pela emoção. 2 indivíduos discutiam, e entre as palavras se costuravam planos frios, menções a documentos, a um hospital, a um bebê que precisava sumir, a termos que seriam assinados. No meio, havia um nome que fazia um nó na garganta de Amélia, e talvez, sem que ela ainda soubesse, no coração do jovem de quem agora segurava a mão. A enfermeira, sem pensar em consequência midiática, foi até a sala onde Dalva esperava e bateu à porta. Havia no seu rosto a gravidade de quem traz notícias maiores do que um boletim clínico. Dalva abriu, imóvel, e quando a enfermeira disse, sem rodeios, que havia um registro, que alguém tinha gravado uma conversa entre ela e outro homem, a resposta de Dalva foi um sorriso que queria ser disfarce, mas não conseguiu. "Isso não é", começou ela, e a frase morreu. Alguma parte de sua história sabia que um gravador podia ser uma pedra lançada que quebraria uma vidraça muito cara. Dentro do corredor, a reprodução fora iniciada pela enfermeira que agora segurava o aparelho. As vozes invadiram a sala de espera com a frieza de quem planeja e a audácia de quem acredita estar a salvo. Pessoas ouviram menções a uma assinatura forjada num hospital, a um boletim trocado, ao encaminhamento de um bebê para a adoção franca, como se tratassem um objeto. Raul, que lutara por estar invisível, sentiu a face queimar. O contraste entre a imagem onde ele havia se construído e a pessoa que era no som da gravação apareceu nítido. Em segundos, a sala que antes era de espera para famílias virou tribunal popular. Murmúrios, dedos apontando, celulares girando. Rafael ouviu e pela primeira vez em muitos anos viu Dalva não como quem dividia sua vida, mas como alguém capaz de manobras que jamais imaginara. A traição se desdobrava de forma concreta. As palavras que ele outrora assinara, as transferências, as confissões omitidas. Henrique, ainda fraco, apertou a mão de Amélia com uma força inesperada e num gesto que falava tanto quanto a gravação, levantou a cabeça e sussurrou. Ela me disse o que aconteceu. Eu lembro de ter olhado uma vez para uma foto e de ter sentido algo estranho. Não era ainda a prova genética que selaria a verdade. Isso viria depois, mas era um mapa que apontava para um crime de manipulação. Um dos seguranças, conhecedor de canais onde jornalistas procuravam furos, ligou para a delegacia e para um conhecido que trabalhava na corregedoria do hospital. Em menos de uma hora, uma equipe policial bateu na porta. A lei, quando confrontada com gravações acerca de manipulações documentais e possíveis falsificações, tem a obrigação de investigar. Ofícios começaram a circular. O hospital, que o dia anterior considerara o escândalo um problema de relações públicas, agora via a necessidade de provar que não compactuara com fraudes. Dalva tentou argumentar. Disse que a gravação era montagem, que ninguém poderia acreditar sem perícia. Mas havia algo na voz que não se podia forjar apenas por palavras, arrepios nas pausas, hesitações que revelavam intenções. A polícia, com a prudência que exige a lei, recolheu o gravador e pediu imediata verificação. Raul foi conduzido para prestar esclarecimentos. Dalva, apesar de tentar manter a compostura, viu sua hegemonia cair por entre os dedos. Afastada da sala de espera, foi encaminhada para interrogatório. O ar chirliou de celulares. Os repórteres que há pouco buscavam um escândalo, agora tinham uma história que cheirava a investigação. Nos dias que se seguiram, a cidade se partiu entre quem queria linchar e quem lembrava que justiça pede provas. A imprensa transformou nomes em manchetes e manchetes em julgamento popular. Fóruns online fervilharam, o hospital abriu uma sindicância e entregou documentos requisitados. Amélia, entretanto, não quis assistir o espetáculo. Sua prioridade era Henrique e a estabilização daquele corpo que, na visão dela, representava mais do que uma posição a ser reivindicada, representava a reparação possível. A notícia de que Dalva fora detida por suspeita de falsificação e de que Raul era investigado por cumplicidade ganhou as primeiras páginas. O advogado contratado por Rafael, um homem habituado a apagar incêndios com contratos,
começou a ver que sua profissão também tinha limites quando confrontada com câmeras e provas sonoras. As transferências financeiras que Dalva fizera para certificar a posse de certos documentos foram checadas. As assinaturas comparadas com grafotécnicos, as datas confrontadas em cartórios, a teia que Dalva e Raul haviam tecido não era invulnerável. Enquanto isso, a família, essa palavra agora estranhamente frágil, foi obrigada a encarar perguntas que há anos vinham sendo empurradas pelo tapete do poder. Rafael teve que admitir, primeiro a si mesmo e depois em audiência informal, que coisas haviam sido decididas sem sua supervisão direta. A dor de perceber que as sombras do lar podiam arquitetar tanto dano o deixou em silêncio durante longas sessões com seu advogado. Henrique, recuperando forças, teve de encarar o vazio de uma infância que lhe fora alheia, a sensação de ter sido movido como peça de xadrez. Perguntas que antes seriam banais, por que esse registro foi alterado, quem autorizou, agora vinham com respostas que perfuravam ego e orgulho. A investigação logo chegou aos registros de nascimento. Havia um arquivo que, segundo o cartório oficial, apontava a verdadeira mãe daquele recém-nascido, e havia um documento que indicava outro caminho. As papeladas de Dalva, apresentadas na época como prova de tutela, começaram a tremer sob a análise de peritos. Documentos com assinaturas que não coincidiram, carimbos datados em dias em que os profissionais do cartório juraram não ter batido nada, e uma série de correspondências que se mostraram insuficientes para sustentar uma remoção de maternidade. A defesa de Dalva baseou-se em ataques à credibilidade de Amélia, no passado pobre, na imagem pública que a transformara em curandeira. Mas o sistema, embora lento, começava a encaixar suas peças. No tribunal, a narrativa foi construída com cuidado. A promotora apresentou a gravação, os laudos grafotécnicos e os depoimentos de funcionários que afirmaram ter recebido ordens suspeitas. Testemunhas foram chamadas. Uma ex-secretária que lembrava de ter entregue papéis a Raul, um técnico de cartório que notara inconsistências, um colega médico que, mesmo afastado, reconheceu diplomas autenticados em momentos anteriores. A acusação falou de um esquema de enriquecimento material e simbólico, onde a exclusão de uma mulher servira para reforçar aparências. A defesa tentou retomar o controle com ataques à suposta mentalidade marginal de Amélia, mas encontrou resistência num júri que, intimamente, parecia cansado de ver poder esquivar-se da lei. Henrique, convocado a depor, foi frágil e sincero. Contou como tivera dúvidas desde criança, como certos detalhes de sua biografia batiam com memórias que pareciam não pertencer à casa onde cresceu. Contou também de uma sensação antiga de ter um abraço que lhe faltava e de ter encontrado, nos olhos de Amélia na praça, algo que lhe parecia familiar. Seu depoimento não era um ataque, era uma tentativa de encaixar a própria vida em verdades que agora vinham à tona. Quando a defesa tentou ridicularizar suas palavras, a plateia percebeu que, por trás da troca de argumentos, havia um jovem buscando coragem para falar. O processo foi longo. Dalva argumentou que agira em benefício do jovem, que as assinaturas seriam resultado de burocracias e que qualquer acusação era a vingança de uma mulher em busca de reconstrução de sua imagem. Raul, por fim, admitiu atos de cumplicidade. Sua confissão foi um corte, não apenas para quem o julgava nas salas do tribunal, mas para si mesmo, que viu desmoronar uma vida construída em pequenos atos de covardia. Ele falou de ambição, de pressões, de promessas que cresciam como trepadeiras. E no fim, as provas materiais, um conjunto de documentos periciados, as datas confrontadas com arquivos de hospitais e cartórios e a gravação que isolara a voz de Dalva foram suficientes para que a balança pendesse em favor da acusação. A condenação não veio como espetáculo de ódio, veio como consequência. Dalva foi sentenciada por falsificação de documento público e formação de quadrilha. Raul recebeu pena mais branda por colaboração. As empresas que Dalva controlava sofreram auditorias, contratos foram anulados, acordos revistos. Rafael, dilacerado pelo que descobrira, assumiu publicamente o erro de não ter fiscalizado e decidiu abrir mão de cargos de poder que antes seriam incontestáveis. Anunciou com a voz embargada uma reestruturação que incluiria reparações às pessoas prejudicadas. Amélia, no meio disso tudo, viveu uma mistura complexa. Não houve, de repente, luzes em sua rua, nem tapetes vermelhos. Teve sim cartas de desculpas e convites de programas de televisão, mas ela não buscou holofotes. A restituição veio de modo mais prático, com a anulação das acusações que tiraram sua licença, com reconhecimentos formais de que os documentos que a condenaram haviam irregularidades e com um processo de reabilitação profissional conduzido por colegas que um dia acreditaram nela. O hospital que permitira a operação, questionado pela opinião pública, ofereceu uma posição para que Amélia pudesse acompanhar processos comunitários.
Não foi um prêmio, foi uma chance de reconstituir uma prática que a sociedade havia quebrado. A perícia genética, realizada para selar o fato biológico, confirmou o que a gravação e os documentos já insinuavam. Henrique era, de fato, filho biológico de Amélia. O resultado veio com a calma de um martelo batendo numa mesa, prova incontestável de laço sanguíneo. Quando a notícia chegou, Henrique chorou sem vergonha, abraçando a mulher cuja vida ele passara a conhecer de forma tardia. Rafael, que assistiu ao momento com olhos marejados, aproximou-se e ofereceu palavras que foram um recomeço mais do que uma desculpa. Havia ali um espaço difícil para a reconstrução. O pai que desistira de fiscalizar, a mulher que tentara o poder, o filho pego no meio. Ninguém prometeu que tudo voltaria como antes. Prometer foi sempre algo que terminava em papéis rasgados. Mas houve, pela primeira vez em anos, uma proposta de lidar com a dor de forma honesta. No Tribunal de Opinião Pública, a história de A Curandeira começou a mudar. O rótulo, antes usado para diminuir e expor, passou a carregar outro peso, o de quem, apesar das circunstâncias, manteve a integridade profissional e humana. A mídia foi forçada a reescrever manchetes. Alguns colunistas pediram desculpas. A cidade, curiosa e implacável, observou o processo de perto. Houve críticas, claro. Quem opera no palco grande sempre será julgado com severidade. Mas também houve vozes que falaram de reparação e de como sistemas frágeis muitas vezes jogam pessoas fora por conveniência. A recuperação de Amélia não foi linear. Havia dias em que a lembrança do filho perdido retornava com uma violência que nada amenizava. Havia noites em que o sono não chegava e as ruas pareciam sussurrar memórias antigas. Mas havia também manhãs em que acordava e sabia que Henrique estava ali, e que o gesto de tê-lo salvo sob as luzes de uma sala de cirurgia seria o princípio de outra história. Rafael, buscando reparar o dano que descobrira, propôs um acordo prático: custear o tratamento psicológico e a escolaridade de Henrique, assegurar meios legais para reparar danos e contribuir com a criação de um projeto social liderado por Amélia, destinado a dar cuidados a quem não tinha voz. A reconstrução profissional de Amélia veio acompanhada de cautelas. Sua licença foi reavaliada, colegas que testemunharam sua prática emergencial na Sala 7 deram depoimentos que não apenas descreviam uma noite, mas uma vida dedicada à medicina. Um processo de readmissão incluiu comprovação, por arquivos antigos, por testemunhos e por avaliações de que sua formação era legítima. A ética médica exigiu investigação, e a própria Amélia, que jamais desejara ser mártir, submeteu-se ao escrutínio com uma serenidade que surpreendia até quem a ouvira nas praças. Em público, ela falava pouco, preferia atuar em silêncio, montando um pequeno ambulatório comunitário nas proximidades de onde um dia dormira. O projeto, inicialmente modesto, cresceu com a força das pessoas que acreditavam nela. Pacientes que antes a tinham evitado pelas manchetes procuraram-na novamente. Voluntários chegaram de bairros que nunca imaginariam cruzar. Estudantes de medicina pediram para aprender com quem tivera tanto a ensinar. Rafael, por seu lado, destinou parte de seus recursos para transformar a memória daquilo que provocou em algo construtivo, uma fundação que apoiava hospitais públicos e financiava programas de prevenção. Ele não buscava a absolvição fácil, buscava fazer algo que, em certa medida, curasse as feridas. Dalva, condenada, cumpriu pena e viu sua influência desmanchar. A queda teve consequências duras: perda de patrimônio, imagem pública destruída, afastamento de lares onde construir a sua narrativa. Raul, envergonhado e arrependido, tentou reparar na medida do possível. O sistema judiciário tratou do caso com a formalidade que a lei exige. As decisões foram publicadas e debatidas. Para muitos, a sentença foi prova de que ninguém está acima da lei. Para outros, apenas uma pequena vitória que não devolvia o tempo ou as noites perdidas. O que se seguiu, nos meses seguintes, foi um processo de tecelagem de novas rotas. Henrique precisou aprender a conviver com duas identidades que agora se emaranhavam, a de filho de Rafael e a de filho biológico de Amélia. Em sua cabeça havia claramente sentimento confuso: gratidão, raiva pelo engano, curiosidade por entender a mulher que seu próprio corpo apontara como mãe. Amélia, por sua vez, não queria sufocá-lo com a verdade. Ofereceu espaço, paciência e a certeza de que jamais buscaria substituir o presente que ele tivera. Aos poucos, numa delicadeza que só o tempo permite, construíram uma relação de conversas e pequenas rotinas. Ele a via nas manhãs no ambulatório, já não mais como a curandeira, mas como doutora Amélia, um título que delicadamente ela aceitava e que, em público, devolvia ao mundo como prova de que o perdão pode existir sem esquecer.
No tribunal que decidiu sobre a restituição de sua reputação, a decisão incluiu não apenas a reintegração de direitos profissionais, mas o reconhecimento público do erro cometidos contra ela. As desculpas não pagaram noites sem sono, mas devolveram algo que a cidade frequentemente tira sem pedir: dignidade. A assinatura formal que restituía sua credencial veio com cerimônia pequena, e para ela foi mais um pedaço de papel que recuperava o direito de trabalhar. Ela não deixou que a trajetória a transformasse em celebridade. Usou a visibilidade para empurrar um movimento social. A lembrança do filho que perdera continuou presente, porém menos como ferida exposta e mais como cicatriz que ensinou. Amélia passou a trabalhar com mães em situação de vulnerabilidade, com jovens que haviam perdido a confiança nas instituições e com profissionais que buscavam reconciliação entre técnica e humanidade. Perguntas sobre ética, sobre responsabilidade social e sobre a facilidade com que o poder manipula registros tornaram-se parte de suas palestras modestas e de longas conversas com alunos e pacientes. Num dia claro, meses depois, houve uma pequena cerimônia no ambulatório. Rafael esteve presente e discreto. Henrique veio com um grupo de amigos. Voluntários trouxeram flores. A imprensa compareceu, mas sem o frenesi de outrora. Havia interesse, sim, mas agora misturado à curiosidade sobre uma reconstrução. Amélia cortou a fita como quem recebe de volta uma parte de si. Não houve discursos longos, apenas palavras curtas e diretas: agradecimento, reconhecimento da dor, promessa de cuidado. Ali, no corte da fita, havia um entendimento silencioso. Justiça tardia não apaga o passado, mas cria futuros possíveis. O epílogo daquela história não foi uma lição moral explícita, tampouco um final perfeito. A cidade continuou a juíza de suas pequenas histórias. A mídia, sempre com fome de gritos, encontrou outros nomes para demolir e outros para levantar. Mas para quem viveu aquilo de perto, havia uma paz que vinha de ver documentos retificados, de ver a verdade, por fim, alinhada com os fatos. Amélia ganhou outra coisa: o reconhecimento de que, mesmo nas ruas, sua prática médica não perdera sua dignidade. Henrique teve de costurar uma identidade nova, com fios que antes não lhe pertenciam. Rafael teve de reaprender o valor do controle perdido. Dalva enfrentou as consequências de escolhas que preferiram poder à humanidade. No ambulatório, num fim de tarde, Amélia sentou-se e observou o movimento. Uma mulher idosa recebeu um curativo. Uma criança queima de febre foi vista com ternura. Um jovem fez perguntas sobre carreira e ética. Um homem, sem nome, olhou para ela e disse apenas obrigado. Henrique veio até ela, tocou-lhe o ombro e sorriu de um modo que não pedia perdão nem cobrava explicações. Apenas existia. Quando as luzes se apagaram na clínica e a rua começou a iluminar-se de postes, ela caminhou até a janela e olhou para o horizonte. Era uma visão simples: prédios, pessoas, a cidade que segue. Sentiu a brisa que vinha do lado onde outrora dormira. Não havia triunfo teatral. Havia algo mais raro, uma sensação de que a própria história, por mais ferida que estivesse, ainda podia ensinar outros a cuidar. E, por mais que a imprensa insistisse em o chamar de a curandeira, como o rótulo sensacionalista, para os que conheciam a verdade, ela era simplesmente Amélia, uma médica cuja vida havia sido atravessada pela injustiça, mas que reagira com uma coragem que não precisava de manchetes para ser grande. Ao fechar a janela do ambulatório, Henrique ao seu lado, ela sorriu. Havia naquela troca pequena um futuro que não precisava ser prometido. Era suficiente saber que quando o próximo grito chegasse, haveria alguém pronto para escutar e, quando necessário, agir. Se a cidade um dia esquecesse dos escândalos e reaprendessem a discernir entre rótulo e realidade, talvez fosse porque histórias como a dela começavam a ser contadas com mais cuidado. Se esta reviravolta tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma história de queda, coragem e justiça. Assista também ao próximo vídeo para mais casos como este. Até lá, que a verdade sempre encontre seu caminho.